Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido.
Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar.
Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus.
Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos,
porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja.
Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido
o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, saber que Jesus curava as pessoas, multiplicava os pães, fazia tantas coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar em Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Sigamos o bem, a luz, o amor e a verdade. Jesus nos acolha. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Jesus anda sobre o mar.